de investigação. O cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu diz que é preciso mais empenho na defesa dos interesses e especificidades da agricultura açoriana. Francisco Assis, acompanhado pelo antigo colega de bancada na Assembleia da República, o agora autarca Ricardo Rodrigues, visitou a Feira Agrícola de Santana, em São Miguel. Fez-se acompanhar também pelo candidato Ricardo Serrão Santos. Francisco Assis dedicou o último dia da visita aos Açores às questões da agricultura. O cabeça de lista do PS visitou a Feira Agrícola de Santana, em São Miguel, para ouvir as preocupações dos produtores e apelar ao voto no dia 25 de maio. Os portugueses já compreenderam que não há nenhuma fronteira a separar os temas europeus dos temas nacionais e que não há soluções para os grandes problemas do país fora do quadro europeu. E que também temos uma palavra a dizer na formulação dessas decisões. Portugal tem uma voz a dizer. Portugal não é um mero receptáculo do que outros decidem por ele em Bruxelas, em Berlim, em Paris, seja lá onde for. Depois da visita à feira, a comitiva socialista reuniu-se com a direção da Federação Agrícola dos Açores para analisar os problemas do setor. Neste momento, a maior preocupação é o fim do regime de cotas leiteiras. Assis quer evitar uma transição abrupta que se venha a refletir na redução dos rendimentos dos agricultores e promete lutar por uma solução que sirva os interesses da região. Temos que ver o espaço europeu como um espaço onde tudo está permanentemente em negociação. Não há aqui decisões, nunca há decisões absolutamente fechadas, tudo está permanentemente em negociação e cada país tem que, no respeito naturalmente por um projeto comum, mas cada país tem que salvaguardar devidamente os seus interesses. E para isso temos que ter consciência das especificidades que a vários planos nos colocam. Ora, não há dúvida nenhuma que a agricultura nos Açores tem uma importância absolutamente fundamental, logo nós temos que transformar este tema num tema central da nossa intervenção política em Bruxelas e é o que nós vamos fazer. Para o PS, a possibilidade de criação de um regime excepcional para os Açores é uma matéria que deve ser equacionada. Sendo a situação excepcional, ela terá que ter sempre um tratamento excepcional. E, portanto, tendo que ter sempre um tratamento excepcional, temos agora que ver qual o tratamento mais adequado. Ora, isso pressupõe uma grande capacidade negocial. À saída do encontro, Francisco Assis defendeu o reforço dos apoios comunitários à modernização das explorações agrícolas e acusou o Governo da República de ter uma atitude de subserviência em relação aos poderes instalados no espaço europeu. Francisco Assis é convidado do Telejornal. Boa noite, obrigada por ter vindo. Considera que Portugal tem sido um Estado-membro algo brando nas negociações com Bruxelas. O que é que se perdeu? O que é que pode mudar nos próximos 5 anos? Muito boa noite, eu que agradeço o convite e tenho muito gosto de estar aqui hoje na RTP Açores. Eu creio que nos últimos 3 anos nós não fomos capazes de afirmar plenamente os nossos interesses junto da União Europeia. Isto por uma razão muito simples. Nós tivemos que aplicar num primeiro momento um memorando de entendimento que resultou de uma imposição que nos foi feita num momento excepcional da vida do país e ao longo destes 3 anos creio que o governo português deveria ter, em primeiro lugar, feito um balanço crítico das consequências da aplicação do programa, sobretudo quando esse programa foi aplicado de uma forma completamente exagerada, por vontade do próprio governo, e aí está o primeiro erro, e deveríamos, a partir daí, ter procurado encontrar conciliar as nossas posições com as dos nossos parceiros europeus, de forma a que nós prosseguíssemos o processo de consolidação orçamental, com peso, conta e medida, de forma a que esse processo não pusesse em causa um outro objetivo que para nós é absolutamente imprescindível, que é o objetivo da promoção do crescimento da economia. E, portanto, quando eu digo que houve aqui uma atitude de subserviência à crítica em relação a uma linha de orientação de política económica hoje dominante no espaço europeu, é justamente isso que eu quero dizer. O que é que se perdeu com isso? O que se perdeu foi um empobrecimento geral do país, uma destruição de parte significativa da nossa atividade económica, muitas empresas que faliram, e muitas delas eram empresas viáveis, e faliram justamente porque foram obrigadas, que tiveram que se confrontar com um ambiente económico muito desfavorável, uma destruição brutal de emprego. No nosso país, nos últimos 3 anos, assistimos à destruição de 330 mil empregos, com as consequências dramáticas que isso comporta, um recuo muito significativo do papel do Estado, sobretudo em áreas que são vitais para o nosso futuro económico, como sejam a qualificação das pessoas, qualificação dos territórios, qualificação das próprias instituições, qualificação da própria administração pública, e tudo isso assistimos a atrasos muito significativos nos últimos anos e tudo isto, evidentemente, se repercute depois na situação em que com que estamos hoje confrontados. Significa que os próximos 5 anos terão de ser de alguma luta e de muitas negociações? Eu julgo que sim, tem que ser, sobretudo nós temos que garantir, em articulação com outros Estados europeus,
com os nossos parceiros europeus, uma alteração de alguns aspectos dominantes da política económica europeia. Eu estou inteiramente de acordo com a necessidade de nós prosseguirmos uma política de consolidação orçamental. E, aliás, o Partido Socialista tem provas dadas nesse domínio. Em vários momentos chegamos à governação e tivemos que fazer face a situações de incumprimento nessa matéria. Portanto, é preciso ter rigor do ponto de vista orçamental, temos noção disso. Agora, o que nós não podemos é tudo sacrificar a uma política de austeridade excessiva, que, aliás, este governo foi muito mais longe do que aquilo que estava negociado com a Troika, fez-lo por vontade própria, por opção de política económica própria. Nós não podemos aceitar isso, porque isso, a partir de certa altura, é destrutivo da nossa economia e põe em causa a nossa possibilidade de crescermos nos próximos anos e põe em causa a nossa possibilidade de nos qualificarmos como país, de qualificarmos a nossa sociedade, de qualificarmos a nossa economia. Ora, nós, quando aderimos à União Europeia, a primeira Comunidade Económica Europeia, depois a União Europeia, fizemos-o, entre outras coisas, porque acreditamos que esse era um meio para nós superarmos os nossos atrasos estruturais que nos afastavam dos países mais desenvolvidos da Europa. Nós não Neste podemos... momento a Europa está a várias velocidades. Está, e é por em isso convulsões internas, justamente por causa Muitas. das crises internas dos Estados-membros. A Europa está a atravessar um momento de crise, mas isso não nos deve fazer perder de vista que a Europa é um dos grandes projetos políticos do nosso tempo e era o essencial num projeto com sucesso. A Europa foi capaz de garantir a paz e de promover a prosperidade e o desenvolvimento em vários países e contribuiu muito. Nos próximos anos é verdade, serão mas eu, diferentes. neste momento, quero salientar esta parte pedagógica, independentemente até do sentido de orientação de voto das pessoas. Eu tenho sempre feito um apelo a que participem neste. Votem quem quiserem, naturalmente, mas votem, porque acho que é muito importante nós assumirmos este compromisso cívico com o destino europeu, porque nós não podemos esquecer quanto a Europa, o quanto a nossa integração europeia contribuiu para a modernização do nosso país. E eu creio que uma região como os Açores, que era uma região particularmente esquecida pelo próprio Governo Central durante décadas e décadas, se não mesmo séculos a fio, compreende bem quanto o projeto europeu ajudou a sustentar atividades económicas em várias áreas e a promover investimento público essencial para a modernização da sociedade. Agora, estamos numa crise, a Europa está numa crise, isso é absolutamente indiscutível, mas sobretudo estão em confronto dois projetos. Um mais liberal conservador, que é o projeto que tem prevalecido e que é um projeto que aponta como horizonte para os países do sul da Europa a austeridade, uma austeridade que nos condena ao empobrecimento e que nos condena à subalternidade, e um projeto diferente, um projeto próprio do socialismo democrático e da social-democracia, que é um projeto que procura compatibilizar rigor do ponto de vista orçamental com preocupação de criação de condições para o crescimento da economia, alicerçados na valorização de um investimento público criterioso que tem em vista fundamentalmente a qualificação da sociedade e, a partir desse investimento público também, um forte estímulo ao investimento privado, o que é absolutamente imprescindível, como é evidente. Para o PS, um bom resultado nas eleições de dia 25 é ter mais deputados do que aqueles que tiveram em 2009, Sim, é apesar do país perder um deputado nestas eleições europeias. O bom resultado é ganhar as eleições. Nós queremos ter o mesmo número de 2009? Não, ganhar as eleições, isto é termos mais votos do que a coligação de direita. Julgo que isto está ao nosso alcance termos mais votos. Estou até convencido, pessoalmente. Eu tenho andado praticamente fiz uma volta pelo país todo e estou convencido que nós temos condições para obter uma vitória clara. De qualquer modo, temos que aparecer com as nossas posições, as nossas convicções, as nossas ideias, as nossas propostas, submetermos àquilo que são as regras do debate democrático, ao debate com os nossos adversários políticos, e os portugueses, em última instância, decidirão, mas eu não lhe nego que parte para estas eleições com um grande otimismo e com a convicção de que o Partido Socialista vai obter um resultado muito significativo, até porque os portugueses estão descontentes não apenas com o Governo, tenho noção que é um descontentamento mais geral, mas estão particularmente descontentes com o Governo e precisam de uma alternativa. E a missão do Partido Socialista neste momento é de fornecer razões às pessoas para voltarem a acreditar numa alternativa política credivelmente. E geralmente nos países que estão em crise é sempre beneficiado o maior partido da oposição. Sim, que não está. Mas nós não queremos ganhar só por isso. Nós queremos ganhar também com base num projeto, num programa político e na capacidade de gerarmos a adesão das pessoas, porque acho que neste momento há um problema de confiança das pessoas nas instituições democráticas e é muito importante que surja que o PS se afirme, como a meu ver se tem vindo progressivamente a afirmar, como uma alternativa política credível no país. Isso também passa naturalmente por estas eleições europeias. Francisco Assis, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Tenha uma boa noite.